Olá, hoje apresentaremos as ideias centrais do capítulo 2 da dissertação de mestrado de William Braga Villanova, intitulado como Industrialização do Estado de São Paulo e seu processo de reestruturação urbano-industrial, que se atenta ao processo de industrialização do Estado de São Paulo. Primeiramente, dissertaremos sobre os imigrantes no espaço econômico paulista, discorrendo sobre a cultura trazida pelos imigrantes europeus que propiciou o início de uma indústria no Estado e como se concedeu o desenvolvimento dessa indústria nascente. Posteriormente, descreveremos a formação da burguesia industrial no estado de São Paulo, abordando os tipos de indústrias e a classe industrial do início do século XX. Por fim, falaremos da evolução da indústria de São Paulo, da forte presença do Estado Nacional no desenvolvimento econômico do país, que possibilitou o crescimento da indústria no estado. Consequentemente, viabilizou a criação de uma indústria de bens de capital e a diversificação do parque industrial paulista. Há três interpretações complementares que consideram a produção cafeeira como fator condicionante para o processo de industrialização no estado de São Paulo. Primeiro, por Celso Furtado, segundo, FHC e o Ariandinha, e terceiro, Wilson Cano. Conclui-se que os lucros gerados pela economia cafeeira eram empregados em empreendimentos industriais. O autor faz um breve resgate à gênese do capitalismo e às relações sociais de trabalho para explicar a acumulação primitiva do capital, dando mais sustentação teórica às interpretações mencionadas. Já o processo de acumulação primitiva, segundo Marx, depende da existência dos possuidores de dinheiro, meios de subsistência e meios de produção, e também dos trabalhadores livres que vendem a sua força de trabalho aos primeiros. Porém, como era o estado de São Paulo no século XIX? Era uma sociedade atrasada no que concerne o desenvolvimento das formas capitalistas de produção, marcada por grandes latifúndios, um modo de produção escravista, não tendo uma demanda interna significativa, uma atividade agrícola pouco produtiva e comerciantes do tipo export-import. Não havia uma iniciativa por parte dos cafeicultores em promover o processo de industrialização, pois quando obtinham lucros, ao invés de investir em empreendimentos industriais, preferiam se instalar nas cidades, vivendo na ociosidade, consumindo produtos de luxo europeus em suas mansões também ao estilo europeu. Ao final do século XIX, houve um grande fluxo migratório para o estado de São Paulo, marcado por nordestinos, japoneses, pessoas de diferentes nacionalidades, predominando os europeus, totalizando um número de 68,5 mil imigrantes. A entrada de imigrantes resolveu a escassez de mão de obra, pois houve declínio de novos escravos no Brasil devido ao seu encarecimento. Tiveram grande participação no processo de industrialização paulista, pois os imigrantes estabeleceram relações de trabalho propriamente capitalistas com o trabalho assalariado, aumentaram a produtividade cafeeira, propiciaram a transformação social brasileira, expandindo o espaço mercantil europeu, trouxeram consigo estruturas econômicas e sociais capitalistas consolidadas ou emergentes que vivenciaram nos seus países de origem. Então, dispunham do que o autor chamou de iniciativas, habilidades especiais e engenhosidade, mesmo que desprovidos de capital. Como os imigrantes eram assalariados, quando conseguiam acumular, tornavam-se empresários, fundando indústrias nos ramos têxteis, alimentícios e de bens de consumo não duráveis a partir do final do século XIX. Posteriormente, fundaram indústrias importantes como os grupos Votorantim, Matarazzo e Jafé. O autor do texto destaca primeiramente que a Revolução Democrática Burguesa no Brasil seguiu o conceito denominado processo passivo de revolução do filósofo italiano Gramsci, uma revolução sem a atuação das massas e um progresso dissimulado de classes sociais impedidas de avançar abertamente. Havia uma baixa articulação por parte dos empresários industriais, o que explica posteriormente a baixa mobilização por parte dos mesmos na busca de seus interesses. Essa classe burguesa, por sua vez, é um grupo de características distintas, seja em sua origem social ou na participação no processo seletivo. A inexistência, porém, de hegemonia não significou irrelevância política da burguesia industrial. O surgimento dessa nova classe era sobre as bases do antigo regime colonial escravocrata. Fatores como ampliação do mercado consumidor, desenvolvimento da infraestrutura e principalmente os mecanismos sociais foram essenciais para o crescimento dos estabelecimentos industriais. Para compreender a industrialização brasileira,
Devemos considerar menos os mecanismos econômicos e mais os mecanismos sociais. A sociedade brasileira tradicional, como existia no século XIX, não possuía condições internas para se superar e promover o crescimento industrial. Os imigrantes que se introduziram no Brasil constituíram-se no sangue novo que faltava, inseriram-se como classe média de considerável capacidade de produção e de consumo, que cresceu mais e modificou nitidamente o conjunto da vida brasileira, provocando nosso ingresso no capitalismo de tipo europeu do século XIX. Segundo o economista Wilson Cano, em seu livro Raízes da Concentração Industrial em São Paulo, em 1930, São Paulo tinha realizado um grande crescimento qualitativo em seu parque industrial. Era também responsável por representar 1/3 da produção industrial nacional, o dobro se comparado ao ano de 1905. Os empresários industriais foram os responsáveis por garantir o processo de industrialização. Grande parte dos empresários são de origem latina ou latino-americana, outros são de ascendência italiana. Cerca de 16% eram de origem pobre, como operários e trabalhadores rurais. 28% pertenciam à classe média inferior, como comerciários e pequenos proprietários urbanos e rurais. 20% eram das camadas médias intermediárias, comerciantes de médio porte. A maioria dos empresários nacionais do Complexo Industrial de São Paulo tem origem relativamente modesta e razoavelmente homogênea. São geralmente de origem estrangeira e provêm, na maioria, de famílias de classe média e, em menor grau, de famílias da classe alta inferior e da classe baixa. O processo de evolução da indústria paulista ocorreu em meados do século XX, mais especificamente entre os anos de 1905 e 1919, quando então São Paulo passou a ter grande destaque e se tornou líder no cenário industrial brasileiro. Anteriormente, o Estado possuía diversos problemas ligados à infraestrutura, porém foi amplamente favorecido com a implantação das ferrovias, que possibilitaram o escoamento de seus produtos para outras regiões. O cenário socioeconômico naquele momento também favoreceu a evolução industrial paulista, pois havia uma alta quantidade de pessoas que vinham da Europa e de outras regiões do país. Houve um grande fluxo migratório saindo das lavouras de café em direção ao setor urbano, visto que as lavouras não possuíam condições de absorver todo o contingente disponível. Com isso, houve uma alta oferta de força de trabalho e a formação de um mercado consumidor, que foi amplamente importante para estimular a sua produção industrial, que visava atender ao mercado consumidor local. O potencial consumidor era mais elevado do que aquele formado pelo modo de produção de trabalho escravo. De acordo com o autor, grande parte das indústrias paulistas foi fundada por imigrantes europeus, que procuravam diversificar seus ramos de atuação, expandindo assim seus empreendimentos para outros setores, e ainda obtendo até mesmo mais sucesso quando comparados aos empreendimentos da aristocracia rural cafeeira, que acabava perdendo seus estabelecimentos industriais para esses imigrantes. Além do desenvolvimento urbano e industrial, houve ainda o surgimento de novos setores, como de oficinas que realizavam manutenção de equipamentos industriais, que, por sua vez, geravam a necessidade de produção de outras peças, ou mesmo conjuntos. Com isso, havia, portanto, desenvolvimento e evolução de alguns setores por conta de outros. O autor cita como exemplo a oficina de Vilares, que antes consertava elevadores e então passou a fabricá-los, além de produzir outros produtos como motores diesel e escavadeiras. Durante a década de 1930, a economia mundial se encontrava na fase B do terceiro ciclo de Kondratiev. Havia uma diminuição do ritmo econômico do centro do sistema capitalista, ocasionando queda nas exportações de matérias-primas e gerando assim uma ociosidade nesse tipo de recurso. Nesse processo, foi muito importante a atuação por parte dos governos, especialmente no caso do Brasil, pois estavam ocorrendo mudanças nas estruturas sociopolíticas brasileiras nesse período. Ainda no período de 1930, a indústria brasileira encontrou muita dificuldade em importar equipamentos industriais, assim como no período da Guerra Mundial. Essa ativa atuação estatal possibilitou um crescimento considerável dos setores base da nossa economia.
De acordo com o economista Wilson Cano, após a Primeira Guerra Mundial, o mercado consumidor da indústria paulista teve uma grande expansão e conquistou mercados em outras regiões brasileiras, devido à queda das importações ocasionada, sobretudo, pelos conflitos bélicos. Apesar do parque industrial ter sido consolidado em uma indústria de produtos de bens de consumo não duráveis, o mesmo buscou se diversificar e gerou um crescimento dos setores de bens intermediários, de bens de capital e de consumo durável, passando a ter uma importância em termos de operários empregados e no valor da produção industrial a partir do século XX. Esses setores se concentraram na região da Grande São Paulo, devido ao capital internacional e por outros fatores que serão posteriormente analisados. Então, pessoal, com base nas informações já apresentadas, podemos concluir que a crise que afetou o setor cafeeiro possibilitou o surgimento e desenvolvimento da indústria nacional, pois isso provocou que os lucros oriundos da atividade agrícola financiassem o início da indústria. Porém, ainda necessitávamos de uma economia interna. Para resolver essa entrave, houve a soma do movimento imigratório europeu para o estado de São Paulo e a substituição do sistema escravocrata para uma mão de obra assalariada. Não só com a mão de obra, mas os imigrantes também ajudaram a difundir o sistema capitalista industrial, pois implantaram seus meios de produção e práticas decorrentes do sistema já vivenciado em seus países de origem. Impulsionado por esses fatores, houve ainda o avanço da infraestrutura paulista e o incremento do êxodo rural, que agiram como catalisadores para aprofundar o avanço da industrialização. Esses eventos geraram sinergia e impulsionaram a indústria paulista de forma acelerada, tendo um grande destaque para as indústrias de bens de consumo não duráveis. Bom, ficamos por aqui então, pessoal. Espero que tenham aproveitado e que tenham gostado do nosso vídeo.